Era 13 de março de 2013. O céu nublado cobria a Praça de São Pedro, onde milhares de fiéis esperavam com os olhos voltados para uma chaminé. A tensão era quase palpável. Todos sabiam que, a qualquer momento, uma fumaça branca poderia anunciar a escolha do novo líder da Igreja Católica. De repente ela apareceu, subindo silenciosa, cortando o ar frio de Roma. Fumata Bianca. A multidão explodiu em aplausos, gritos e lágrimas. O mundo assistia em expectativa. Quem seria o novo Papa? Os sinos da Basílica tocaram. A cortina vermelha da sacada central começou a se mover. E então o anúncio Habemus Papam. Mas quando o nome foi pronunciado, um silêncio tomou conta de todos. Jorge Mário Bergoglio? Quem era ele? Naquela noite, diante de bilhões de olhos, um homem simples, desconhecido da maioria, deu seus primeiros passos como Papa. Um argentino de fala mansa que escolheu se apresentar não com poder, mas com humildade. Ele olhou para o povo e, antes de abençoar, fez um gesto que o mundo jamais esqueceria. Pediu que as pessoas rezassem por ele. Foi ali que começou uma nova era para a Igreja Católica. Este vídeo vai te levar aos bastidores daquele momento histórico. Você vai entender como Jorge Bergoglio foi eleito, o que o motivou a escolher o nome Francisco e porque naquele dia o mundo inteiro parou. Prepare-se para uma história de fé, simplicidade e transformação, porque aquele dia mudou tudo. Os portões da Capela Sistina se fecharam. Nenhum cardeal podia sair, nenhum contato externo era permitido, somente orações, reflexão e os votos. Era o conclave, o momento mais solene da Igreja Católica. E lá dentro, os 115 cardeais carregavam não apenas suas crenças, mas o peso de um mundo inteiro aguardando por uma resposta. Nas primeiras votações, os nomes mais esperados dominaram os papéis. O italiano Angelo Scola, o canadense Mark Ouellet, o brasileiro Dom Odilo Scherer. Todos, homens preparados com presença internacional, ligados aos altos círculos do Vaticano. Mas então, um nome começou a surgir, quase como um sussurro entre os votos. Bergoglio. Primeiro, timidamente. Depois, com força crescente. Algo estava mudando. Havia uma inquietação no ar. Alguns cardeais mais jovens viam nele uma chance de romper com o passado. Outros, tocados por sua humildade e fé inabalável, começaram a enxergar que talvez fosse ele o homem certo para um novo tempo. Na quarta votação, o número de votos em Bergoglio cresceu ainda mais. O clima dentro da capela tornou-se denso. O silêncio profundo. Era como se todos já soubessem. A decisão estava se aproximando. Muitos acreditam que naquele momento o Espírito Santo soprava com mais intensidade. E então, no quinto escrutínio, Jorge Mário Bergoglio foi eleito. Ele ficou em silêncio. Abaixou a cabeça. Sua primeira reação não foi de comemoração nem de glória. Foi de humildade, de espanto. Depois, olhou para os cardeais e disse uma frase que tocaria a todos. Sou um grande pecador, mas confio na misericórdia de Deus. Naquele instante, a história da Igreja mudou de rumo e o mundo ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Após ser eleito, o novo Papa teve que tomar uma decisão que, embora parecesse simples, carregava um peso simbólico imenso. Escolher o nome que o acompanharia por toda a sua jornada. Na história da Igreja, esse momento é sempre um sinal, o primeiro gesto público do novo pontífice. E Jorge Mário Bergoglio, com sua voz serena, surpreendeu a todos quando disse: Francisco. Os cardeais se entreolharam. Era um nome inédito. Nunca antes um papa havia escolhido esse título, mas bastava conhecê-lo para entender. O nome não foi escolhido por acaso. Ele fazia referência direta a São Francisco de Assis, o santo da humildade, da paz
e da pobreza. O homem que séculos antes havia desafiado o luxo da igreja ao viver entre os pobres, pregar com os pés no chão e tratar até os animais com compaixão. Era exatamente esse espírito que Bergoglio queria trazer para o Vaticano. Ao assumir aquele nome, o novo Papa deixava clara a missão que abraçava. Uma igreja mais próxima do povo, simples, compassiva, voltada aos esquecidos do mundo. Uma igreja que se afastasse do poder e voltasse às raízes do Evangelho. Um gesto ousado, mas profundamente necessário. Enquanto os preparativos eram feitos, o mundo aguardava. Milhões de olhos voltados para a sacada central da Basílica de São Pedro. As televisões transmitiam ao vivo. Repórteres especulavam. Quem era o novo Papa? Por que demorava tanto? E então... As cortinas vermelhas se abriram. Um homem de rosto simples, expressão serena e batina branca apareceu. Não usava a tradicional capa vermelha dos papas anteriores, nem a cruz dourada no peito. Apenas uma cruz de ferro. Um gesto silencioso que falava alto. O cardeal anunciou. Habemus Papam Franciscum. E ele, o novo pontífice, ficou diante do povo. Olhou com profundidade. Sorriu, e antes mesmo de dar sua bênção, fez o impensável, pediu que o povo rezasse por ele. Foi um momento de arrepiar, um gesto de humildade que conquistou milhões de corações no mundo todo. Era o nascimento de um Papa diferente, um Papa que antes de falar como líder, agia como servo, um Papa que naquele instante mostrou que a Igreja estava prestes a mudar. Muito antes dos sinos tocarem em Roma, muito antes das multidões gritarem seu nome na Praça de São Pedro. Jorge Mário Bergoglio era apenas um menino comum, filho de imigrantes italianos vivendo na Buenos Aires dos anos 1940. Nasceu em 17 de dezembro de 1936, em um bairro modesto, cercado de calçadas gastas, árvores antigas e o aroma constante de pão saindo do forno. Seu pai, Mário, era ferroviário, um homem de poucas palavras, mas de valores firmes. Sua mãe, Regina, uma mulher doce, religiosa, que dedicava o tempo à casa e aos 5 filhos. A família vivia com simplicidade, mas com dignidade. O lar era humilde, mas cheio de fé. Desde pequeno, Jorge mostrava sensibilidade. Gostava de ler, de escutar os mais velhos, de observar o mundo à sua volta com olhos atentos, mas também era tímido, introspectivo, daqueles que preferem ouvir a falar. E mesmo assim, quando falava, suas palavras vinham com força e clareza. Era um garoto como qualquer outro. Brincava na rua, jogava bola, ajudava a mãe nas tarefas. Mas algo nele chamava a atenção. Ele frequentava a igreja com frequência, não por obrigação, mas por amor. Tinha um olhar profundo, como quem já carregava dentro de si uma missão. Na juventude, viveu momentos que moldariam sua alma para sempre. Aos 21 anos, uma doença grave quase lhe tirou a vida. Uma infecção pulmonar o levou ao hospital. Teve parte do pulmão removido. A dor foi intensa, a recuperação lenta. Mas foi naquele quarto de hospital que Jorge sentiu com mais clareza a presença de Deus. Não o Deus distante, severo, mas o Deus da misericórdia. Ali nasceu em seu coração o chamado definitivo. Pouco depois, decidiu abandonar a carreira de técnico químico que havia iniciado e ingressar na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Uma escolha radical. Abriu mão de tudo. Sucesso profissional, relacionamentos, liberdade. Queria servir. Queria se dedicar aos outros. Queria, acima de tudo, viver o Evangelho com intensidade. Na Argentina, viveu entre os pobres. Ensinava filosofia, limpava banheiros, lavava pratos. Sua fé era prática, vivida no cotidiano. Com o tempo, foi se tornando uma referência espiritual. Um líder, mas sempre com a alma de um servo.
Ninguém poderia imaginar que aquele jovem tímido, que pegava o bonde lotado para trabalhar, um dia se tornaria o homem mais influente da Igreja Católica. Mas, como ele mesmo diria anos depois, Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Desde os primeiros dias como Papa, Francisco mostrou que sua forma de liderar seria diferente, quebrando tradições, rompendo protocolos e, mais do que tudo, se aproximando das pessoas como nenhum outro pontífice havia feito nos tempos modernos. Na manhã seguinte à sua eleição, ao invés de usar o carro oficial do Vaticano, Francisco pegou um micro-ônibus junto com os outros cardeais. Sim, o Papa recém-eleito preferiu andar com seus irmãos de fé do que aceitar privilégios. Poucas horas depois, ainda vestindo o branco simples da batina papal, foi pessoalmente até o hotel onde havia se hospedado antes do conclave, para pagar a conta. A funcionária, em choque, não sabia se recebia o dinheiro ou pedia uma bênção. Esses pequenos gestos, tão humanos, começaram a revelar ao mundo quem era aquele novo líder. E os sinais continuaram vindo, dia após dia. Francisco recusou morar nos luxuosos aposentos papais do Palácio Apostólico. Preferiu um quarto simples na Casa Santa Marta, onde podia tomar café da manhã com outros padres, conversar com visitantes e viver sem luxo. Ele dizia: preciso estar com as pessoas, não posso me isolar. Na Praça de São Pedro, durante as audiências, não apenas acenava de longe. Ele descia do papamóvel, abraçava crianças, beijava doentes, sorria para idosos. Em uma dessas audiências, um homem com o rosto desfigurado por uma doença rara se aproximou. Muitos se afastaram. Francisco, não. Ele o abraçou. Tocou sua face com carinho. Fez uma prece em silêncio. Aquela imagem correu o mundo e emocionou até os mais céticos. Durante uma visita a uma prisão, em plena Quinta-feira Santa, Francisco lavou os pés de jovens detentos, entre eles muçulmanos, ateus, mulheres. Quebrou regras, porque para ele a compaixão está acima do protocolo, e em meio aos escândalos que abalaram a igreja, ele foi direto, pediu perdão público pelas falhas da instituição, chorou diante de vítimas e iniciou reformas para mudar estruturas profundas. Suas palavras eram duras quando necessário, mas seus gestos sempre de amor. Com esse estilo simples, próximo e sincero, o Papa conquistou o coração de milhões. Crentes e não crentes, jovens e idosos, ricos e pobres. Ele se tornou uma das vozes mais respeitadas do planeta, porque mais do que falar sobre o Evangelho, Francisco vive o Evangelho. E talvez, em tempos de tanto barulho, foi o silêncio dos seus gestos que mais impactou o mundo. O Papa Francisco não se contentou em ser apenas um líder espiritual. Ele se tornou uma voz potente para as grandes causas do mundo moderno. Ele sabia que sua posição não era apenas uma oportunidade de liderar a Igreja, mas também de se levantar contra as injustiças que afligem a humanidade. Em seus primeiros anos como Papa, uma de suas maiores bandeiras foi a justiça social. Francisco nunca teve medo de falar sobre a pobreza, a desigualdade e a exploração. Ele criticava abertamente os sistemas econômicos que, em sua visão, sacrificavam os pobres em nome do lucro. Ele usava palavras fortes para condenar os mercados financeiros que priorizavam o dinheiro em vez da dignidade humana. Esse sistema econômico mata, afirmou certa vez, referindo-se ao capitalismo selvagem que oprime os mais vulneráveis. E Francisco não apenas falava sobre a pobreza, ele a vivia. Sua vida simples, seu gosto por refeições humildes, a constante busca por estar perto dos mais necessitados, eram um reflexo de sua profunda fé. Em sua visão, a Igreja deveria ser um campo de ação onde os pobres fossem cuidados e ouvidos, não apenas pregados de longe. Mas a pobreza material não era sua única preocupação. Francisco também se dedicou a combater a pobreza espiritual.
Ele não queria uma igreja distante da realidade do mundo. Queria uma igreja com as mãos sujas de trabalho, comprometida com a mudança social. Ele dizia que a verdadeira fé é aquela que se move para fora da igreja, que se engaja com os problemas reais das pessoas. No entanto, talvez o maior desafio de seu pontificado tenha sido sua luta pelo meio ambiente. Em 2015, ele lançou a encíclica Laudato Si, um documento revolucionário onde chamou a atenção para a crise ambiental global e pediu uma mudança urgente nos hábitos de consumo e produção. Ele destacou como a degradação do meio ambiente é uma consequência direta do egoísmo humano, do consumismo desenfreado e da exploração dos recursos naturais. A terra está gritando, disse ele. A natureza está pedindo socorro. O Papa Francisco tornou-se um dos maiores defensores da sustentabilidade, alertando sobre os riscos da mudança climática e as desigualdades que ela gera. Seu trabalho para a proteção do planeta foi um convite não apenas para os católicos, mas para todas as pessoas de boa vontade a se unirem em prol da defesa da casa comum. Ele via no cuidado com a terra uma forma de honrar a Deus, o Criador. Não há plano B para o planeta, ele alertava. Ele chamava todos a se envolverem na preservação da biodiversidade, na redução das emissões de carbono e na busca por alternativas mais ecológicas. Mas Francisco sabia que essas mudanças não ocorreriam apenas com boas intenções. Por isso, ele usou sua posição para pressionar líderes mundiais, instigando-os a tomar medidas sérias para proteger o futuro da Terra e das gerações vindouras. Ele se tornou um defensor das energias renováveis, da economia verde e da justiça ambiental para os países mais pobres, que são os primeiros a sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Ele, com sua autoridade moral, se tornou uma das vozes mais consistentes no movimento global contra a destruição do meio ambiente e em favor da justiça social. Suas palavras ecoaram em conferências internacionais, entre as nações mais poderosas, e também nas favelas e comunidades marginalizadas, onde o impacto da pobreza e da degradação ambiental é mais devastador. O Papa Francisco não queria ser apenas um líder religioso. Ele queria ser um líder que transformasse o mundo. E com gestos concretos e palavras de ação, ele se tornou uma das maiores figuras contemporâneas na luta por um futuro mais justo e sustentável. Como todo líder transformador, o Papa Francisco não escapou das críticas. Seus gestos ousados, sua maneira de fazer as coisas de forma diferente e seu estilo direto atraíram tanto aplausos quanto protestos. E enquanto ele se erguia como um farol de esperança para milhões, também se tornava alvo de forças poderosas, tanto dentro quanto fora da igreja. Francisco era um papa de mudanças, mas o processo de transformação raramente é fácil. Ele se viu enfrentando a resistência de alguns membros da hierarquia da igreja, que estavam confortáveis com as velhas tradições e, em alguns casos, temiam as reformas que ele propunha. A sua visão mais inclusiva da igreja, que abria espaço para o diálogo com outras religiões, e sua disposição em abordar temas delicados como o celibato, a sexualidade e a inclusão dos LGBTQIA+, geraram desconforto em setores conservadores. Por exemplo, sua postura mais compreensiva em relação aos casais divorciados e recasados causou frisson. O Papa Francisco sugeriu que os divorciados, em determinadas situações, poderiam participar da vida plena da igreja, incluindo a recepção da Eucaristia. Para muitos, isso representava uma quebra da moral tradicional, e ele foi criticado de maneira feroz por grupos conservadores, que viam isso como uma ameaça à doutrina estabelecida. Outro ponto de tensão foi sua abordagem ao sexo e à homossexualidade.
Em contraste com papas anteriores, Francisco se mostrou mais aberto ao diálogo, falando sobre a importância de não julgar os outros, independentemente de sua orientação sexual. Isso levou alguns setores da Igreja a questionar sua interpretação das Escrituras e sua posição em relação à moral sexual. No entanto, o Papa sempre insistiu que a Igreja deveria ser um lugar de acolhimento, não de condenação. Não foram apenas os conservadores que criticaram Francisco. Seus gestos de humildade e sua crítica direta ao consumismo também o colocaram em rota de colisão com figuras políticas e econômicas poderosas. Quando ele condenou as desigualdades geradas pelo capitalismo global e os sistemas econômicos que marginalizavam os pobres, gerou tensões com aqueles que estavam profundamente investidos nas estruturas econômicas que ele criticava. Por sua vez, em termos de desafios dentro da própria Igreja, ele teve que enfrentar a sombra do escândalo de abusos sexuais cometidos por membros do clero. O Papa, profundamente indignado, tomou medidas drásticas para combater a cultura de encobrimento e proteger as vítimas. Mas as críticas vieram de todos os lados. Alguns achavam que suas reformas eram tímidas, outros que estavam acontecendo tarde demais. O peso dessas questões, que envolvem a confiança da Igreja e a dor de tantas pessoas, foi um dos maiores desafios que ele teve que enfrentar durante seu papado. Aos olhos de alguns, ele estava radical demais. Aos olhos de outros, ele estava sendo muito lento. Mas Francisco nunca hesitou em seguir seu caminho, movido pela sua fé e pelo compromisso com os pobres e marginalizados. Ele dizia sem medo: "Eu sou apenas um servo da Igreja." E essa humildade era o que o tornava tão próximo das pessoas. Seus críticos mais ferozes diziam que ele estava desestabilizando a Igreja com suas reformas, mas Francisco acreditava que era necessário sacudir o barco para que a Igreja pudesse voltar à sua missão verdadeira, ser uma luz para os necessitados, um abrigo para os marginalizados e uma voz para os que não têm voz. Ele sabia que os ventos da mudança não seriam fáceis de enfrentar, mas como ele mesmo disse, a Igreja deve ser um hospital de campo, não um museu de arte. E assim, com coragem, paciência e uma confiança inabalável em sua missão, o Papa Francisco continuou a caminhar, enfrentando as tempestades que surgiam no caminho, mas sempre com a mesma determinação, a de ser um líder que, acima de tudo, servisse. O Papa Francisco entrou para a história não apenas como o líder da Igreja Católica, mas como um homem que transformou a Igreja e, de certa forma, o mundo. Sua visão de uma Igreja mais acolhedora, menos presa a estruturas rígidas e mais voltada para o serviço dos pobres, dos marginalizados e dos excluídos, deixou uma marca profunda na instituição e na sociedade global. Quando olhamos para o pontificado de Francisco, é impossível não reconhecer sua coragem de agir em tempos de crise. Ele não teve medo de desafiar as normas e de olhar para os problemas do mundo com olhos de misericórdia e compaixão. Sua habilidade em dialogar com diferentes culturas e religiões criou um espaço de entendimento e paz que em muitas partes do mundo parecia impossível. Ele conseguiu, de maneira única, humanizar a Igreja, devolvendo à fé cristã seu caráter mais profundo, a solidariedade, a sua preocupação com o meio ambiente, a pobreza, as injustiças sociais e o compromisso com os direitos humanos fez dele um defensor do bem comum. E assim, chegamos ao fim dessa jornada incrível pela vida e legado do Papa Francisco. Espero que este vídeo tenha tocado o seu coração, tanto quanto tocou o meu. Francisco nos mostrou que, independentemente dos desafios que enfrentamos, sempre podemos escolher agir com humildade, compaixão e amor ao próximo. Agora, eu gostaria de saber qual parte da história do Papa Francisco mais te inspirou.
Você tem algum ensinamento dele que aplica no seu dia a dia? Me conta nos comentários. Vamos conversar sobre como essas lições podem transformar a nossa própria vida. Ah, e se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal. Compartilhe com seus amigos que também podem se inspirar com esse exemplo de fé, coragem e transformação. E claro, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Que possamos seguir o exemplo do Papa Francisco e fazer do nosso mundo um lugar mais justo, acolhedor e sustentável para todos. Nos vemos no próximo vídeo. Fique bem e até logo.